Fala pessoal, eu sou o Rodrigo e esse é meu canal. Em mais um vídeo da série Datas Comemorativas será o dia da criação da Constituição. Então deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E não deixe de compartilhar. E é isso pessoal. História da Constituição do Brasil. A atual Constituição da República Federativa do Brasil foi promulgada dia 5 de outubro de 1988. Ela estabelece o Brasil como um Estado democrático, de direito e de estrutura federativa. Em 1993, conforme determinação do texto constitucional, foi realizado um plebiscito para que o povo determinasse a forma de governo. Entre monarquia e república, ou sistema de governo, podendo optar entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Foram confirmados o regime republicano e o presidencialismo já existente. Junto com a prepartição dos poderes, a República Federativa do Brasil é composta por 26 estados federados e um Distrito Federal. Constituição Luso-Brasileira de 1822. A fracassada Constituição Luso-Brasileira de 1822 foi uma continuação da Constituição Portuguesa de 1822 e resultado das Cortes Extraordinárias Constituintes eleitas em Portugal, no Brasil e na África, por pressão da Revolução Liberal do Porto. Participaram dela 2 delegados brasileiros devido à complexidade do processo de independência do Brasil, que não se concluiu com os episódios de 7 de setembro. A Constituição continuou sendo discutida até o dia 23 de setembro, embora delegados baianos e sulistas tenham demonstrado divergências particulares em relação aos critérios estabelecidos de cidadania e autonomia provincial deste maio. 2 semanas após a ruptura, forma de 7 integrantes das bancadas paulistas e baianas. Seria lançado o Manifesto de Falmouth, onde se explica os motivos de divergência com as cortes portuguesas. Cumpre observar, contudo, que as províncias do Piauí, do Maranhão e do Pará sempre mantiveram leais à Constituição promulgada em Portugal. O Pará enviou 3 delegados para a Assembleia Constituinte Portuguesa, mas nenhum para a Assembleia convocado pelo Imperador. Tendo enfrentado os artifícios da independência brasileira na famosa Guerra Brasileira da Independência. Na teoria, a Constituição Luso-Brasileira de 23 de setembro de 1822, assinada por representantes de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Alagoas, do Ceará, de Santa Catarina e etc., contemplaria, conforme seu artigo número 20, os portugueses de ambos os hemisférios, ênfase para a ausência de uma consequência de nacionalidade brasileira, considerando ser seu território o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, incluindo as colônias portuguesas da África Ocidental e da Ásia. A Constituição inovava ao humanizar o direito penal e penitenciário, proibindo a tortura e outras penas cruéis ao mesmo tempo em que previa visitas, a limpeza de cadeias e etc. A Constituição também ordenava a criação de escolas para portugueses de ambos os sexos, como forma de governo, adotada a monarquia constitucional e hereditária parlamentarista, artigo 29, com divisão dos poderes, onde o rei assume o papel de chefe do executivo, junto de um conselho de Estado, as cortes o papel de chefe do legislativo e o Supremo Tribunal o papel de chefe do judiciário. A Constituição de 1822 também extergava direitos de cidadãos aos libertos, artigo 71, capítulo 5, embora sendo mais liberais do que as constituições que a sucederam em ambos os países. A Constituição Luso-Brasileira não foi instituída na prática devido ao processo de independência do Brasil. Outorgada em 24 de março de 1824 por Pedro I após a dissolução da Assembleia Constituinte de 1823, sua principal fonte foi a doutrina da constitucionalista liberal conservador francês Benjamin Constant de Rebecque, prévia além dos 3 poderes da doutrina clássica de Montesquieu. O poder moderador, concebido pelo mencionado Benjamin Constant, atribuído ao imperador o posto de chefe supremo do Estado brasileiro, foi marcado pelo desequilíbrio entre os poderes constituintes, sendo que o poder moderador do imperador o subjugava a outros 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Também instituiu o regime de padroado, subjugando o poder da Igreja Católica ao poder do imperador.
abriu caminho para a instituição do governo parlamentar no Brasil. Sofreu uma grande reforma em 1834, durante o período regencial, através das emendas aprovadas no Auto Adicional. Em 1891, no governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, foi decretada e promulgada pelo Congresso Constituinte a primeira Constituição da República, em 1891, convocada pelo governo provisório da República recém-proclamada. Teve como principais fontes de influência a Constituição dos Estados Unidos. Institucionalizava o Estado brasileiro como República Federal, federalismo, sob o governo presidencial. Estabeleceu o sufrágio universal masculino para todos os brasileiros alfabetos maiores de 21 anos de idade. Com o voto ao descoberto, o voto era aberto, incluindo ainda analfabetos, mulheres e militares. Em 1834, a Assembleia Nacional Constituinte de 1934, desde a Revolução de 1930, Getúlio Vargas, na qualidade de chefe do governo provisório, governava o país por decreto. Só em 1833, após a derrota da Revolução Constitucionalista em 1932, em São Paulo, é que foi eleita a Assembleia Constituinte, que redigiu a Constituição do governo constitucional da era Vargas. Suas principais fontes foram a Constituição Alemã de Weimar e a Constituição da República da Espanha, de 1931. Tinha como principais inovações a introdução do voto secreto e o sufrágio feminino, a criação da Justiça do Trabalho, definição dos direitos constitucionais do trabalhador, jornada de 8 horas diárias, repouso semanal e férias remuneradas. Segundo Pedro Lenza, no livro Direito Constitucional Esquematizado, o voto feminino é secreto. Já havia sido previsto no Código Eleitoral de 1932. 1937. Constituição do Estado Novo, outorgada pelo presidente Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937, mesmo em dia em que implanta a ditadura do Estado Novo. E a quarta Constituição do Brasil. Ocorreu centralização do poder na figura de Getúlio Vargas, também conhecida como a Constituição Polaca, por ter sido baseada na Constituição autoritária da Polônia. 1946. Promulgada Constituição da República Brasileira. A Constituição de 1946 foi promulgada em 18 de setembro de 1946. A mesa da Assembleia Constituinte promulgou a Constituição da República Federativa do Brasil e o ato das disposições constitucionais transitórias no dia 18 de setembro de 1946, consagrando as liberdades expressas da Constituição de 1934, que havia sido retirada em 1937. 1967. Semi-outorgado. Foi elaborada pelo Congresso Nacional a que o ato institucional atribuiu função de poder constituinte originário, inicial e limitado, incondicionado e soberano. O Congresso Nacional, transformado em Assembleia Nacional Constituinte e já com os membros da oposição afastados, elaborou sob a pressão dos militares uma carta constitucional que legalizasse o governo militares. 1969. A Constituição de 1967 recebeu, em 1969, nova redação por uma emenda decretada pelos ministros militares do Exército da Presidência da República e considerava por alguns especialistas em que pode ser formalmente uma emenda à Constituição de 1967, uma nova Constituição de caráter outorgado, porém outros não a consideravam uma nova Constituição no sentido literal do termo. A Constituição de 1967 foi alterada substancialmente pela emenda número 1, baixada pela junta militar que assumiu o governo com a doença de Costa e Silva, em 1969. Esta identificou a concentração de poder no executivo dominado pelo exército e, junto com a A12, permitiu a substituição do presidente por uma junta militar, impedindo a posse do vice-presidente Pedro Aleixo, um civil. Além dessas modificações, o governo também decretou uma lei de segurança nacional que restringia severamente as liberdades civis, como parte do combate à subversão, e uma lei da imprensa, que estabeleceu a censura federal que durou até o governo José Sarney. O ato institucional número 5 deu poderes ao presidente para fechar, por tempo determinado, o Congresso Nacional, as Assembleias Estaduais e as Câmaras Municipais, para suspender os direitos políticos por 10 anos e cassar mandatos efetivos e ainda decretar ou prorrogar estado de sítio.
foi instituída no mandato de Marechal Arthur Costa e Silva, pode não ser considerada uma Constituição por ter sido otorgada pelos 3 ministros militares sob aparência de emenda constitucional durante o recesso forçado do Congresso Nacional. Em 1988, decretada e promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte de 1988, de forma ao regime político vigente, manteve o governo presidencial, garantindo que fosse eleito pelo povo por voto direto e secreto, o presidente da República, os governadores do Estado, os prefeitos municipais e os representantes dos poderes legislativos, bem como a independência e a harmonia dos poderes constituídos, ampliou os direitos sociais e as atribuições do poder público, alterou a divisão administrativa do país, que passou a ter 26 estados federados e um distrito federal, instituiu uma ordem econômica tendo por base a função social da propriedade e a liberdade da iniciativa, limitada pelo intervencionalismo estatal. Outros importantes avanços da Constituição. 1. Instituição de eleições majoritárias em 2 turnos, caso nenhum candidato consiga atingir a maioria de votos válidos. 2. Implementação do SUS, o Sistema Único do Brasil. 3. Voto facultativo para cidadãos de 16 a 17 anos, maiores de 70 anos e cidadãos analfabetos. 4. Maior autonomia dos municípios. 5. Estabelecimento da função social da propriedade privada urbana. 6. Garantia da demarcação de terras indígenas. 7. Proibição de comercialização de sangue e seus derivados. 8. Leis de proteção ao meio ambiente. 9. Garantia de aposentadoria para trabalhadores rurais sem precisarem necessariamente ter contribuído com o INSS. 10. Fim da censura à emissora de rádio e TV, filmes, peças de teatro, jornais,